Fala pessoal, um bom dia a todos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossas análises da sexta-feira. Já fiz algumas análises aqui, dois ativos que nós temos oportunidades, Eurodólar e Libra-dólar. Vou explicar um pouco dessa análise para vocês, nesses dois ativos. Depois rapidamente vou passar em ativo por ativo e a gente encerra a nossa análise de sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é um dia que eu não costumo abrir operação por conta do swap, que acaba cobrando swap aí dos 3 dias, né? Que é de sexta-feira, sábado e domingo, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, swap positivo, ok? Swap positivo na venda, certo? Um desequilíbrio no H4, como vocês podem ver aqui. Para quem não viu meus outros vídeos, pessoal, dá uma olhada lá que eu explico detalhe por detalhe, tá? Aqui eu vou dar uma breve explicação para cada um. Frequência de 3 candles vermelhos aparecendo no H4 são 9. A cada 9 candles há uma frequência de aparecer 3 vermelhos, perdão. Aqui vocês podem ver que nesse quadrado aqui, barra retângulo, como vocês podem ver, na caixinha de informação ali tem um 9, certo? Esse 9 é a quantidade de candles, tá pessoal, que tem aqui dentro. Então vocês podem ver que faz uma, duas, três, quatro, cinco vezes que não aparece 3 candles vermelhos, ok? O eixo cartesiano, pessoal. O eixo cartesiano aqui serve para nós. Esse barulhinho tá dando por causa que a internet está caindo aqui, tá? O eixo cartesiano serve para duas coisas, para ver se o gráfico ele está subindo de uma maneira saudável, tá? Então aqui ele está subindo de uma maneira saudável. Se ele tivesse acima pro lado esquerdo dessa linha aqui, ele estaria subindo de uma forma muito discrepante, tá pessoal? Então quanto mais para a esquerda aqui, mais força o eixo tem, tá? Mais força o eixo tem para puxar de volta. O eixo que eu estou falando aqui para vocês é esse eixo aqui, tá? Que eu já expliquei em outros vídeos do que se trata isso aqui. Então quanto mais íngreme, né, mais reto é a subida, mais força ele tem para puxar para baixo, tá? Nesse caso aqui ele está subindo de uma maneira saudável. Isso serve para nos mostrar que está em uma tendência de alta. Eu costumo pegar operações que estejam acima desse eixo, porque colado nesse eixo ou para baixo desse eixo aqui, o que acontece? Ele meio que entra em divergência com o nosso cenário ternário. Lembra que o nosso cenário ternário, o gráfico ele passou um terço da vida lateral, um terço da vida caindo e um terço da vida subindo, tá? Nesse caso aqui, ele está numa convergência com o cenário ternário. Por quê? Porque ele fez um movimento de queda, ele está fazendo um movimento de subida. Agora ele tem duas coisas a se fazer: ou ele faz a lateralização, ou ele faz um movimento de queda, tá? Lembrando que qualquer ponto no gráfico é 50-50, 50% de subir, 50% de cair, 50% de eu estar errado e 50% de eu estar certo, tá? Então, como o último movimento está sendo de alta, ele pode lateralizar agora ou cair, certo? Então ele entra em convergência com o nosso eixo, esses dois aqui, certo? E a nossa correção que a gente acaba calculando, tá? Que é a média dos candles que está fazendo de alta. Então estão tudo abaixo da média, o que indica que quando esse gráfico corrigir, ele vai corrigir de uma maneira rápida. Aqui, pessoal, tem mais uma estratégia, tá? Essa estratégia aqui, ela serve mais para ativos majors, principalmente para Eurodólar e Libra-dólar. Por quê? Lembrando que eu já expliquei em outros vídeos a questão do volume versus volatilidade. Quanto maior o volume, menor a volatilidade.
Quanto maior a volatilidade, menor o volume, certo? Então aqui dentro dessa linha aqui, tá? Tem 5 candles aqui, tá, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 candles, 4 são verde e 1 é vermelho. Então aqui nós aplicamos também a lei do equilíbrio, da frequência e da compensação. Então tende a surgir um gráfico, um candle vermelho, tá? Entraria aqui também essa marcação do retângulo aqui, é o que eu já fiz em outras análises para vocês, que é o nosso filtro. Essa janela flutuante aqui sempre vai ser o nosso filtro, certo? Então nosso filtro aqui, eu traço uma linha da metade do filtro até a ponta e boto um retângulo aqui para saber se ele está na parte de cima da nossa janela flutuante. Se tiver na parte de cima, eu entro vendido. Então vocês podem ver, pessoal, que tudo está numa convergência para dar uma venda nesse ativo aqui, tá? Convergência com swap, convergência com desequilíbrio, frequência, o eixo, o cenário com o eixo, o cenário, o eixo e essa estratégia aqui, tá? Dos 5 candles, certo? Então tudo tá condizente a favor de uma operação de venda, tá, pessoal? Nesse ativo. GBP/USD, mesma coisa, tá? Sendo que a frequência de aparecer 3 candles vermelhos está maior, como vocês podem ver aqui, tem um X número de vezes maior, ok? Sendo que está no gráfico diário. Então lembra, quanto maior o time frame, melhor, porque menor o ruído, menor a volatilidade e maior a nossa movimentação de ganho, tá, pessoal? Então aqui praticamente está dando confluência em dois time frames, perdão, dois time frames, que é o D1 e o H1, ambos estão dando de venda, certo? Swap, vamos dar uma olhada aqui no swap. O swap praticamente é um swap neutro, tá? É um pouco negativo, mas eu julgo neutro, tá? Frequência eu já expliquei para vocês, eixo eu já expliquei para vocês como é que funciona, tá? Operação retração, o que é essa operação retração aqui, pessoal? É quando faz 2 candles seguidos acima da média para o mesmo lado. Aqui no caso fez um candle de 72.7, tá acima da média, e esse aqui já estava acima da média também, tá? Ele estava mais ou menos aqui, ele estava tudo indicando que ia ser um candle acima da média. Então esse operacional aqui é mais para ativos majors, já expliquei do porquê. Cenário ternário converge com o eixo cartesiano, tá? Que é esse nosso eixo aqui, ok? São, como já expliquei para vocês, são tipos de operações que eu gosto de pegar por conta do cenário ternário, tá? Tá dando essa confluência. A correção é uma correção que vai ser lenta, porque os candles estão acima da média, os últimos 5 candles, então aqui está acima da média, aqui não, mas aqui está bem acima da média, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então está mais acima da média para dentro da média, então provavelmente vai ser uma correção lenta. Aqui é a mesma coisa, pega os 5 candles que está aqui dentro, tá? A gente pode ver que tem uma maioria de 3 candles verdes contra 2 vermelhos, tá? Sendo que aqui está uma média grande de candle de alta, tá? Então é mais uma confluência aí para nós darmos uma venda, certo, pessoal? Aqui nessa continha que eu estou operando com vocês, tá? É uma continha que eu estou esperando voltar essa ordem para o 0 a 0. Não vou abrir outra operação, vou esperar ela voltar para o nosso 0 a 0, já que nossa distância de alvo, que era mais ou menos aqui, se eu não me engano, já alcançou para trás, ou seja, já expliquei qual é os parâmetros que a gente utiliza para a saída da operação, que é financeiro, tempo, estratégia e movimento, tá? Nesse caso aqui a gente está saindo pelo movimento, tá? Então nesse caso aqui eu vou só esperar, ok? Vamos voltar aqui.
Então praticamente são esses dois ativos e mais uma oportunidade de fazer um day trade no euro-dólar. Por quê? Porque eu tirei a média dos últimos 5 candles que eu sempre falo para vocês, tá? Tirei a média, deu uma média bem abaixo, ou seja, hoje era para tá fazendo um candle minúsculo, que nessa ocasião aqui eu aplico quando é um indicador econômico que sai dentro do esperado ou até mesmo quando não tem indicador relevante. Nesse caso aqui a gente pode ver que não tem nenhum indicador relevante para o dia de hoje nos Estados Unidos, tá? Então era para estar fazendo um candle minúsculo. O que eu faria aqui, pessoal? Eu daria uma venda para quem não tem uma operação aberta, tá? Já no euro-dólar, como eu já tenho uma operação, tá? Não vale a pena eu me expor ao mercado, lembrando que é sempre 50-50. Para quem não tem nenhuma operação aberta, eu daria uma ordem de venda com alvo de 10 a 20 pips, tá? De 10 a 20 pips, que seria 20 pips seria quase na abertura, tá? Então daria uma ordem aqui, já vou deixar uma marcaçãozinha aqui para a gente estar visualizando na segunda-feira juntos, tá? Então aqui seria uma venda, aqui seria uma venda com um alvo mais ou menos aqui, isso, um pouquinho mais para cima, aqui, certo, pessoal? Então é isso, agradeço a participação de todos, curtam o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí, pessoal, qualquer dúvida, qualquer opinião, estamos aí para nos ajudar, certo? Um bom final de semana a todos e até mais.